10h50 da manhã, famoso 10 para as 11. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. E na linha conosco, o presidente do Sindicato dos Sapateiros de Parobé, João Pires, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os trabalhadores aí da indústria calçadista que sempre estão ligadinhos na Rádio Taquara. Prazer falar contigo, Vinícius. João Pires, vamos conversar aí sobre o momento da indústria calçadista, e é um momento assim preocupante. Temos muitas demissões sendo anunciadas. João Pires, Parobé, como está a situação e como você está acompanhando essa movimentação toda na área calçadista? Bom, para começar, acredito que já é noção dos próprios ouvintes aí saber da grande preocupação que o sindicato está, né? Desde que surgiu a notícia lá em março ainda, né, quando a gente começou a viver esse ambiente de afastamento social, de situações que poderiam ocorrer, só que até então não se esperava tanto, né, Vinícius? Porque nós começamos um ano aqui em Parobé que as admissões começaram mesmo no mês de janeiro, né? Já teve contratações no mês de janeiro, teve contratações no mês de fevereiro, e depois, muito próximo disso, já a dispensa dessas pessoas que estavam em contrato de experiência, que acredito que passe de 500 pessoas só de finalização de contrato, né? Fora isso, veio muitas demissões aí, um pouco em cada lugar, né? Mas tem fechamentos de pequenos ateliês também que aconteceram, inclusive alguns fazendo aqui no sindicato, né, com um acompanhamento jurídico, né, e outros pagaram ainda os trabalhadores, ainda tinha ainda uma situação que dava para fazer isso. Mas no momento o ambiente aqui é de redução de jornada e de salário, e ainda surgindo algumas demissões. Agora, enquanto tu me mandava mensagem, ainda atendi uma funcionária da Boteiro aqui que chegou ao sindicato com uma rescisão, inclusive faltando direitos, né? Porque a Boteiro adotou um sistema de demissão aí nos últimos dias, e por motivo de força maior, aquilo que está lá na Constituição, que em caso de guerra e coisas desse tipo, né? Então, nós estamos contestando, inclusive, essas demissões aí com metade da multa dos 40%, metade do aviso prévio, né? Estamos encaminhando aqui via judicial para que isso seja resolvido, né? Só para me entender esse ponto, João, a Boteiro faz as demissões e invoca um dispositivo constitucional que diz respeito a questões extremas? A questões extremas, isso mesmo. Isso mesmo. Olha, estranho isso, hein? Estranho e maldoso, né? Porque a gente sabe que todas as empresas estão preocupadas, estão fazendo de tudo para diminuir custos em tudo, né? Só que assim, em cima do trabalhador, que também fez com que a empresa fosse do tamanho que é, nós não achamos justo, né? Então isso a gente denuncia aqui de forma muito segura do que estamos falando, porque já são aí mais de 30 pessoas que são vítimas desse tipo de demissão. Pois é que já é uma punição ao trabalhador ele ser demitido em meio a um cenário de pandemia. E aí, ao mesmo tempo, a punição vem dobrada porque nem os seus direitos ele recebe adequadamente, daí fica complicado, né? Muito complicado. Muito complicado. Então, bom, isso acontecendo então especificamente com a Calçados Boteiro. Sim, começou há um tempo atrás aí também, foi noticiado, né, que a Beira Rio tinha tomado essa posição, mas a Beira Rio em menos de 10 dias voltou atrás e chamou os trabalhadores lá para fazer diferente, né? Então, mas pelo Rio Grande do Sul aqui tem algumas situações desse tipo acontecendo. Bom. Mas enfim, voltando ao número de demissões, Vinícius, nós então viemos desde de março ali, então convivendo com as dispensas dos contratos de experiência, e aí com demissões na própria Boteiro, que foi 187, né? Não é novidade para ninguém também eu falar de novo, foi 131 na Usaflex, e assim começou ali uma série de fechamento de pequenos ateliês, né? Algumas que conseguiram pagar, outras que tiveram que
que vinha até o sindicato e dizer, olha, não tem de onde tirar, enfim, são pequenas empresas que trabalham para o terceirizado, até não é o terceirizado. E fora isso também veio um pouco de demissão aí, que aconteceu no final de fevereiro com 30 pessoas da Azaleia, depois foi acrescentado mais 17, são quase 50 demissões também na Vulcabras da Azaleia. E a Botelho que voltou a demitir, então, essas pessoas nesse novo sistema aí, são quase 40 pessoas já. Teve demissões também na Plasticromo, empresa, né, de metalização aqui, componentes para calçados, que já chegou a 40 pessoas demitidas. Voltou a Usaflex também, a semana passada, a fazer mais 30 rescisões aqui no sindicato, de demissões que houveram há 15 dias atrás. E PCA Calçados também demitiu uma quantia em torno de 40 pessoas há uns 20 dias atrás. A empresa Somavila também demitiu aí quase 90 pessoas agora há 2 semanas atrás, semana e meia por aí. Então, em Parobé, com finalização de contrato de experiência e demissões, nós estamos aqui, não com números assim bem atualizados, Vinícius, porque o próprio governo não disponibiliza mais a gente ter esse acesso, que era o DIESE que fazia isso, né, que é um instituto que assessora o movimento sindical no Brasil, e eles mesmos estão tendo dificuldades para chegar a números exatos. Então nós vamos aqui pela experiência de fazer as decisões, de saber onde acontecem os fatos e as demissões. Acreditamos que Parobé hoje passa de 1.000 pessoas que trabalhavam aqui na cidade. Mas eu poderia ainda, sem ter noção, dizer que muitas pessoas que saem diariamente de Parobé para trabalhar em outras cidades também já convivem com demissões, porque quando uma empresa vai fazer uma redução de funcionários, os primeiros que acabam sendo demitidos é aqueles que vêm no ônibus de outra cidade, né? Então essas pessoas são as primeiras vítimas de demissões. Temos feito o possível aí, dialogando com todas as empresas, né? Semana passada fizemos uma assembleia muito grande aqui na Usaflex, né? Também onde foi aprovado em assembleia uma redução de jornada e de salário, inclusive um banco de horas que vai seguir, mas em troca de não demitir mais, né? E todos sabem que a empresa que adotar a medida provisória 936, ela nesse período não pode demitir. Agora, isso também não garante que lá na frente as demissões não continuem. Esperamos que não, esperamos aí que o setor calçadista, inclusive, que tem uma aposta das empresas que fabricam mais o feminino, de uma situação de melhora de vendas essa semana pela proximidade do Dia das Mães, que é a segunda data que mais se vende calçados. Então há algumas empresas que é de conhecimento nosso aqui que estão fazendo estoque, acreditando que terá uma grande venda aí na proximidade do Dia das Mães. Queira Deus que isso aconteça, mas a situação em Parobé, por ser uma cidade muito dependente do emprego na indústria calçadista, é quase assim de um apavoramento, né? Então a cidade vive esse clima, né, que assusta e assusta muito, né, e assim, fazer o que nesse momento? Aí que é isso que eu ia comentar, João. Efetivamente, o que a gente, ou os governos, ou as empresas têm que fazer nesse momento? Vinícius, assim, a gente vê que assim, a solução hoje é a medida provisória, são os programas aí, onde pode haver até, e tem em Parobé essa realidade, uma empresa que suspendeu 100% dos seus funcionários aí por 60 dias, né? Que é aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Mas isso vai passar, não sei se isso se renova. Inclusive há uma expectativa aí de que haja algum recuo do governo em relação a situações desse gênero. Isso é outra preocupação que a gente tem. Agora, fazer o quê? Fazer aqui, como sindicato, a gente está fazendo o que dá e até um pouco do que não dá, porque nós temos feito muitas conciliações aqui, muitos entendimentos que têm ajudado até mesmo alguns empresários pequenos que estão
desassistido, completamente desassistido. Há pouco tempo atrás, fiz uma sugestão até ao prefeito municipal, ao prefeito Diego, sugerindo que crie um comitê aqui de atendimento aos pequenos empresários, especialmente pequenos, médios, porque senti que o desamparo é muito grande, a desinformação. Então, um órgão municipal como a prefeitura poderia, numa sala específica para isso, deixar um técnico explicando e ajudar esses empresários a se qualificar nesses programas, né, para que eles tenham socorro para as suas empresas, né. Sei e compreendo que o prefeito assumiu recentemente aqui e está com muita dificuldade de, vamos dizer assim, de dar continuidade a um trabalho que nem começou ainda pelo o cenário de muitos problemas, né, que recebeu. Eu compreendo até certo ponto, mas continuo achando que isso ajudaria muito, né, o pequeno, o médio, o microempresário. E com isso, automaticamente, acaba ajudando os trabalhadores também, que dependem dessas empresas, né. A dificuldade é muito grande para aqueles que é final de contrato, que as empresas, né, é a maneira mais barata de demitir, né, é não renovar o contrato de experiência, né. E essas pessoas já estão na fila aí, enorme, a fila gigante, né, como a semana passada e hoje. Acredito que hoje foi a maior fila que eu vi na frente da Caixa Econômica Federal. As pessoas já, né, alguns já recebendo o auxílio social aí dos R$600. Então, é isso que o trabalhador, né, que começou o ano empregado, mas que já está desempregado, tem para viver nesse momento, né, um valor reduzido, pequeno. Quem tem família, a gente sabe que isso assim, a gente somando, dá para uma criança coisa de R$600 que gasta no mês de leite, de fralda, de uma série de coisas que leva a um valor mais ou menos isso. Então, assim, as pessoas, mesmo recebendo isso, continuam com uma grande dificuldade de sobrevivência. Sabe que sobre essa questão, João, eu estava conversando com os colegas aqui na rádio, muitas pessoas nesse momento que saem das empresas, estão sendo demitidas, recebem seguro-desemprego, recebem as próprias rescisões, enfim, tem um dinheirinho para esse começo. Mas eu fico me perguntando o que vai acontecer lá por setembro, outubro, quando esse dinheirinho começar a acabar, né? Não, mas para muitos já acabou, Vinícius, porque assim, imagina aquela pessoa que entrou num contrato de experiência no final de janeiro, né? Um final de contrato, sabe, né? Todos sabem, né, que Sim. não se recebe indenização, se recebe os reflexos ali, né? Apenas. Então essas pessoas já estão sem dinheiro. E esses R$600, né, tem que dividir para toda a família, né? Muitas famílias vão ter que viver desse pequeno valor. E não tem onde trabalhar. Ninguém está empregando nesse momento, né? São raras exceções. Nós temos aqui um fato, voltando a falar na Botelho, né, que essa parte aí, a parte ruim dessas demissões desse tipo. A parte boa é que a empresa ia suspender as atividades no mês de maio, e já tenho informação de que a parte da costura ninguém vai parar, a parte administrativa, né, de modelagem, todo o departamento de vendas também não vai parar. Então a empresa não vai parar, mas também dia 10 de maio, como estava programado, sim, dia 22 de maio, uma parte da empresa, né, que será aí entra em vigor então o sistema da medida provisória 936. Mas voltando um pouquinho, Vinícius, hoje à tarde tem uma reunião na Câmara de Vereadores, onde recebi um convite aqui às 14 horas, que é para tratar, entre outros assuntos, né, como um principal ponto, a questão das demissões, né, e isso é importante, porque a gente está vivendo exatamente um pico de demissões e de pandemia. Então, assim, o momento é muito delicado. E acredito que entidade como o Sindicato dos Trabalhadores, Prefeitura, Câmara de Vereadores tem que andar no mesmo rumo e procurar fazer e ajudar todos aqueles que mais precisam, né? Então, mas sem dinheiro não se resolve muita coisa. Então, nós estamos, inclusive, desde sexta-feira aqui, eu aproveito a audiência do teu programa, para dizer que a gente começou aqui uma campanha de alimentos, né? Quem quiser e puder ajudar, nós pretendemos aqui reunir alimentos, já temos uma quantia, só não vamos ainda
distribuir enquanto não tiver uma quantia maior, com prioridade para os desempregados da indústria calçadista, mas não vamos virar as costas para situações que já começam a aparecer aqui de famílias vivendo com falta de alimentos, né, passando por situações desse tipo também. Então, a gente quer ampliar essa campanha, pedindo que as pessoas tragam até o sindicato. Se não puder trazer, a gente vai buscar, é só ligar aqui para o 3543-1211, a gente dá um jeito. E precisamos, isso é um começo de uma campanha que eu acredito que será uma das situações ainda que o município vai viver, talvez a própria Câmara de Vereadores, né? Mas eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui as pessoas podem confiar, será distribuído para quem realmente precisa muito, e está sendo feito com uma grande determinação e certeza de que vamos atender uma parte da comunidade, né? Parobé tem uma população de 50 e poucos mil habitantes, né? Completamos nossos 38 anos no dia 1º e estamos precisando aumentar a solidariedade entre o povo de Parobé, e quem não for de Parobé quiser ajudar também, e puder e quiser, também é muito bem-vindo, porque é uma das soluções, assim, por momento, são as campanhas de alimentos que, pelo menos, a gente sabe que lá naquela família que tanto precisa, não vai faltar comida, né, que é o principal. Então, e recomendar sempre, né, Vinícius, né, o distanciamento. Se tu olhar e registrar a fila que estava hoje às 7h30 da manhã, 8 horas por aí, na Caixa Econômica Federal, é assustador o número de pessoas sem máscara e a distância que não é cuidada. Então eu tenho pedido aí, através de meios de comunicação, que alguém tome providência com isso. Hoje pela manhã me deu vontade de pegar as máscaras que a gente tem aqui, que não são muitas, mas é para o povo que chega aqui no sindicato. Se chegar sem máscara, a gente já fornece uma ali na porta, e ir para aquela fila ali e oferecer. Mas a gente também não sabe como é que está a consciência das pessoas, né? Tem pessoas que se ofendem, pedir para ela afastar um pouquinho, se ofende em se oferecer uma máscara. Então a gente, às vezes, assim, evita um pouquinho esse tipo de contato, mas acredito que o município deve estar preocupado com isso, e também os órgãos de competência para isso, né, que é a vigilância sanitária, né, os próprios, o próprio corpo de bombeiros tem a própria Caixa deveria estar preocupada também. Mas a Caixa, sinceramente, com todo respeito à instituição e respeito àqueles que trabalham lá, não tem nenhuma orientação, nenhum trabalho social nesse sentido de ajudar, né? A preocupação parece que é a informação só ali profissional, e fica nisso. Me perdoe se eu estou exagerando, mas eu vi com os meus próprios olhos que não tem nenhuma preocupação. Até porque, assim, quando chega alguém para atender, a fila já está durando ali 1h30, 2 horas, até um pouco mais. Então, fica aí isso como denúncia, inclusive, aproveitando a audiência do teu programa. João Pires, quero agradecer a participação aqui conosco e dizer que, como sempre, estamos à disposição aqui na Rádio Taquara, tá certo? Obrigado, Vinícius, um abraço a toda a população do Vale do Paraiana aí que ouve a Rádio Taquara, e eu quero dizer que aqui está falando uma das pessoas que tem lutado muito, mas não fazendo mais do que é a obrigação. Nós temos que estar atentos, estamos solidários e estamos enfrentando, até mesmo a gente aqui trabalhamos aqui durante a quarentena com as portas fechadas, mas aqui nós atendemos vários ateliês, atendemos várias pessoas aqui sem a porta estar fechada, mas por telefone quase 24 horas. Então esse é o nosso papel, e a gente está aqui com uma energia boa, e eu espero que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem aí também pela internet, que aqueles que puderem ser solidários, a gente está recebendo aqui esses alimentos e queremos nos próximos dias aí estar distribuindo para muita gente que tem nos procurado aqui, e a gente tem feito uma triagem, né, muito séria sobre isso também, porque queremos dar para quem precisa. Infelizmente, nessa hora também aparecem às vezes pessoas que precisam menos do que outras, né? Então a gente vai ter esse cuidado aí para não fazer nenhuma injustiça. Obrigado, Vinícius, obrigado aos ouvintes aí por nos dar essa atenção nesses minutos aí. E Parobé tem que seguir, e Parobé tem que continuar sem coronavírus, e tem que continuar se cuidando, as pessoas. Como tive a oportunidade de visitar, inclusive, uma empresa dentro dela, e percebi a preocupação dos próprios trabalhadores, eles mesmos se cuidando, mantendo a distância, usando o álcool gel, usando a máscara,
e é assim que temos que seguir. Perfeito, João. Obrigado pela participação, um grande abraço. Outro, Vinícius. Bom trabalho. Este João Pires, presidente do Sindicato de Sapateiros de Parobé, conversando conosco aqui na Rádio Taquara. 11h10, Facate Notícias.